Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Marcos André Gonçalves, presidente do Conselho Superior da ADIMB, e nós vamos iniciar agora o nosso painel das 14 horas, Tendências em Pesquisa Mineral e a Necessidade de Financiamento no Brasil. Temos hoje conosco 4 painelistas. Eu acho que o blend aqui ficou muito bom. You get this in Portuguese? Bom, retornando. O nosso painel hoje ele chega em bom momento, porque é fruto de um esforço que vem sendo feito há mais de 10 anos, lá desde os idos de 2012, tentando destravar mecanismos e opções, sobretudo para aquela etapa na mineração, que é a pesquisa mineral, o que vem antes das operações de mina. Eu acho que nós temos aqui 4 painelistas que podem nos agregar. Eu tenho comigo o Vinícius Ferreira, da Jazida.com, tenho o Valdir Silveira, que todos conhecem, diretor de Geologia do Serviço Geológico do Brasil. Tenho Pedro Paulo, gerente de Equities, de mercado de mineração, transformação mineral do BNDES, e Luiz Gignac, da D-Mining. Eu agradeço vocês pelo tempo, por estarem aqui. E, como contexto, nosso colega Vinícius vai fazer uma apresentação do histórico, de como tem sido a evolução nos últimos 30 anos, em termos de interesse, de requerimentos, de áreas. A ideia é fazer um time-lapse do que tem acontecido e iniciar o papo, né? Falando sobre tendências e, em cima disso, o que nós temos de cenário para a pesquisa mineral e para o investimento em pesquisa mineral. A discussão não é de hoje, vem de um bom tempo. A gente sempre discute mecanismos, como viabilizar mecanismos de financiamento, seja com equity, com dívida, e outros instrumentos, para essa etapa, né, onde tudo que resta, no final das contas, é o patrimônio e a competência daquele grupo que faz a gestão da companhia e tem aquele ativo, mas o ativo vale, nessa etapa, o que há de conhecimento, o que há de informação. É quase que vale a base de dados da empresa. Então, nesse universo aí, nessas condições que a gente traz e vai buscar abordar quais são os desafios para isso, né? Como a gente enfrentar. Eu vou passar primeiro para o Vinícius Ferreira. E, Vinícius, eu quero que você se apresenta, toca a sua apresentação, e nós vamos seguir na sequência das cadeiras. Cada um dos senhores se apresenta, né? Vinícius pode fazer logo a começar, depois Valdir, Pedro Paulo e Luiz Gignac. Eu volto ao Vinícius para que você faça a sua apresentação. Ok? Vamos fazer assim? Perfeito. Obrigado, Marcos. Queria agradecer ao IBRAM pelo convite, tá? Um evento espetacular e parabenizá-lo pela organização. Marcos, obrigado por ter levantado essa questão de como é que os dados da exploração dos últimos 30 anos têm progredido e como é que isso pode subsidiar o nosso entendimento das tendências de pesquisa mineral, né? Então, com base nesse estudo que a gente elaborou aqui junto com via Jazida, né, a gente tem um panorama muito claro de como é que tem se desenhado a pesquisa mineral nos últimos 30 anos. Como é que eu faço para passar ainda? Legal. O que a gente fez aqui nesse estudo, tá? Nós selecionamos os grupos de minerais que mais estão relacionados com esse evento. Pegamos minerais de base, metais de base, aí a gente pegou ferro, alumínio, níquel. Olhamos também para metais preciosos, aí o ouro e os elementos do grupo da platina. Olhamos também para minerais de transição energética, obviamente, e o cobre, né? Por que a gente pegou o cobre? Porque o cobre foi o predecessor de toda essa transição energética, né? Um elemento que já iniciou toda essa discussão sobre a transição energética. Quando a gente
analisa o cenário de requerimentos ao longo dos últimos 30 anos, né, iniciando lá em 97 com a abertura da economia para capital estrangeiro, a gente vê uma certa estabilidade até meados de 2003. A partir de 2003 começa-se o boom das commodities, né? Então, o slide, o gráfico de cima, esse gráfico mais azul escuro, tá? É o número de requerimentos por ano. Então, quando a gente tem entre 2003 e 2013 uma concentração de requerimentos, a gente vê que isso foi muito pautado por esse investimento que a gente teve com essa abertura desse boom das commodities que teve muito tracionado pela China e Índia, né? Fica bem claro também ali no número de requerimentos a crise que foi em 2008 e 2009, né? Uma queda abrupta ali, mas que foi rapidamente recuperado, né? A partir de 2013, a gente volta aos patamares históricos do que a gente tinha antes do superciclo das commodities. Então, só para ter uma ideia de área ocupada, né, área requerida, a gente está falando de boom das commodities e pós-boom das commodities na ordem de 10 milhões de hectares sendo requerido todo ano, tá? No boom das commodities, a gente chega a atingir 30 milhões de hectares sendo requeridos. Agora, um negócio interessante que a gente pode ver ali a partir de 2023 é uma tendência de crescimento, tá? Não só no gráfico de novos requerimentos, mas é interessante a gente olhar o gráfico abaixo também, que é o número de relatórios finais positivos que foram entregues. O que são relatórios finais positivos, né? São áreas que, do ponto de vista do minerador, tem viabilidade econômica e foi submetido para a ANM o pedido para viabilização de uma lavra a partir desse processo, né? Olhando de novo para a nossa série histórica, né, a gente tem uma certa estabilidade até 2012, 2013. Coincidentemente, 7 anos depois do primeiro superciclo, né? Então a gente sabe que as autorizações de pesquisa têm em média 6 anos de duração. Pode-se acreditar que esse número de descobertas ele foi oriunda daquele início de superciclo e isso perdurou até 2015, muito fortemente ali marcado pelo gráfico, né? Ou seja, as pesquisas que foram iniciadas lá entre 2003 e 2013 foram refletidas a partir de 2013 até 2015, tá? Depois a gente volta a ter uma estabilidade e um pico muito forte agora em 2023, né? Só para ter uma ideia de volume de processos minerários, tá? Entre 97 e 2023, foi mais ou menos requerido 130 mil processos minerários no Brasil, o que deu origem a próximo de 5 mil descobertas. Boa. Vou passar para o próximo aqui. Esse slide aqui, esses dois slides, é exatamente o slide que a gente viu anteriormente, né? Só que agora a gente pega e divide isso por aqueles grupos de commodities que eu trouxe para vocês. Ou seja, como é que se comportou? Quem foi o tracionador? Quais commodities tracionaram esses novos requerimentos e quais commodities foram descobertas, né? Então, a gente olha ali uma base de economia muito forte nos metais básicos, metais preciosos. Antes do superciclo, praticamente o que se via era metais preciosos, né? O país praticamente tinha as minas de ouro sendo descobertas, sendo requeridas, uma pesquisa mineral muito forte para a pesquisa de ouro, que se manteve ainda durante o superciclo, mas no superciclo a gente vê um crescimento muito forte dos metais base. E aí a gente entra também com um destaque bem sutil para o cobre, até os meados de 2013, onde a gente vê uma economia sendo uma pesquisa mineral muito voltada ainda, né? Quando eu falo proporcionalmente para ouro, só que ali lembrando ali, ó, em 2017 tem uma coisa muito interessante também, que é praticamente toda a pesquisa que foi feita, ou grande parte dela, foi feita para cobre. Não sei se vocês vão se lembrar da descoberta do Jaca, os requerimentos da Anglo lá no norte, na província de Alta Floresta, né? E isso se mantém, de certa forma, meio estável, até que a gente volta a ver em 2023 um novo elemento de destaque no gráfico, que é exatamente os minerais críticos, né? Os minerais de transição energética, né? Ganhando até mais relevância do que os outros grupos que até então dominavam os requerimentos de pesquisa em todo o território, né?
Agora, uma coisa também bastante interessante para a gente observar já no gráfico de baixo, nas descobertas, é o pico que a gente tem em 2023 de relatórios finais positivos para ouro. A gente teve, né, claramente uma valorização muito acentuada do ouro nos últimos anos, e o que a gente observa é que o número de relatórios que foram entregues para ele, ou seja, muitas áreas foram viabilizadas por esse aumento das cotações de ouro, e por isso a gente vê esse pico tão grande aí. E agora tem mais um elemento que aparece ali também, começa a destacar em 2023, que são os elementos de transição energética, né? Como é que isso está impactando nos números, né? Olhando para os grandes números, relembrando aqueles números que eu trouxe agora há pouco, a gente teve entre 97 e 2023 aproximadamente 130 mil requerimentos de pesquisa. Isso gerou aproximadamente, novamente, 5 mil descobertas, tá? Como é que essas descobertas elas evoluíram nos últimos anos? A gente teve, dessas 5 mil descobertas, aproximadamente 1.000 já estão em lavra, já estão em produção, mas ainda restam aproximadamente 4 mil oportunidades de investimento, oportunidades de abertura, ou seja, são áreas que já estão com relatório final positivo entregue, mas que ainda aguardam, seja o investimento, seja o mercado adequado para prosseguir para a fase de lavra, tá? Agora, o outro número bastante interessante que a gente tem aqui, que é a razão de requerimento de pesquisa para a concessão de lavra. A gente fala agora de 1%, tá? Então, a cada 100 títulos, a cada 100 requerimentos, a gente tem uma lavra hoje, olhando, obviamente, para o cenário histórico dos últimos 30 anos, tá? E um outro dado também, que é a taxa de sucesso da exploração mineral. Para quantos requerimentos a gente descobre uma nova reserva, um novo recurso? Para cada 130 mil, a gente conseguiu 5 mil novos relatórios finais de pesquisa, isso dá uma taxa de próximo de 4% de sucesso na conversão de requerimento para recurso, tá? Como é que isso reflete hoje no cenário nacional, né? Como é que a autorização de pesquisa ela está vigente e como é que essas descobertas estão distribuídas pelo território nacional? A pesquisa mineral, ainda continua muito fortemente associada a essa região do litoral aqui, né? Que aí a gente fala de província Mantiqueira, né? Na região ali do Araçuaí, se estendendo pelo Crato São Francisco e atingindo até a província Borborema. Aquele mapa de calor que está à esquerda aqui, né, verde com vermelho, é justamente indicando onde a gente está tendo maior atividade de pesquisa. A gente vê muito claramente, né, o sul da Bahia muito aquecido, né, muita pesquisa ali, e também uma forte atuação na província Tocantins, ali a gente já falando do interior de Goiás, né. Quando a gente olha para essas descobertas que foram feitas nos últimos 30 anos, a gente vê claramente uma concentração agora de descobertas no Sudeste, ali em Minas Gerais, né, na região do quadrilátero. E uma coisa bastante interessante também é praticamente a ausência de descobertas que foram feitas na região amazônica, né, muito alinhado com tudo que a gente já tem visto, né, os projetos estão concentrados nas regiões do escudo cristalino, onde não está tendo restrições, né? A pauta de ESG é sempre muito bem respeitada aqui, né? Então, as distribuições das descobertas têm uma clara relação com a pesquisa, ou seja, assim como a gente viu nos gráficos anteriores, essa correlação muito clara, espacialmente falando também, ela tem uma correlação muito clara, tá? No final das contas, o que a gente tem hoje no cenário nacional que pode, além de olhar para aquelas 4 mil áreas, aquelas 4 mil descobertas que estão, de alguma forma, na prateleira, prontas para ir no mercado, quando a gente honra o tema do painel e fala de projeção futura, o que a gente pode ter no Brasil nos próximos anos, se a gente considera os últimos 30 anos de descoberta, né? Então, a gente hoje tem 21.500 pesquisas minerais autorizadas, ou seja, pesquisas minerais vigentes de fato, onde o titular ele tem a possibilidade de executar os trabalhos de atividade. Se a gente aplica aquela taxa de sucesso de 3,9%, eu não estou falando de taxa de lavra e nem
taxa de processo que vai para a prateleira. Eu estou olhando o cenário atual, o cenário completo. Se a gente aplica a taxa de 3,9%, a gente chega a um potencial estimado de descobertas com base no que está sendo feito de pesquisa hoje, em 2024, dá cerca de 840 novas descobertas que podem ser feitas nos próximos anos. Se a gente estica isso, né, para aqueles gráficos que a gente viu de tempo de pesquisa até tempo de descoberta, a gente espera que nos próximos 7, 8 anos, né, no pior dos cenários, até 10 anos, a gente tenha pelo menos 840 novas descobertas no cenário nacional. Muito obrigado, Marcos. Prazer, Vinícius. Obrigado eu. Valdir, suas palavras, eu acho que se você fica querendo comentar em cima disso também, acho que agora você pode se apresentar e fazer a sua apresentação imediatamente, que a gente ganha tempo, né? E depois partimos para a discussão, fica mais fácil. Isso. Boa tarde a todos e todas. Agradecer o convite pela organização do evento, um evento fabuloso, onde a gente aqui possa discutir todo o setor mineral, desde a pesquisa básica, a exploração e a mineração em si. Obrigado, Marcos, por conduzir isso aí. Parceiro de longa data. Não vou falar de desde quando para não revelar nossas idades. Mas eu fiquei muito feliz em ver várias coisas que o Vinícius apresentou. Primeiro, que coincide com o boom de pedidos de pesquisa, exatamente 2013, 2014, quando a gente teve o maior programa de geofísicos já desenvolvido neste país, onde nós gastamos em torno de R$1 bilhão à época, e que agora a gente tem a felicidade de retomar isso novamente, agora em 2024, até o final do ano a gente deve retomar isso. Tá? Mas eu tenho para passar para vocês algumas coisas que eu acho extremamente importante e vai casar com as coisas que o Vinícius mostrou para a gente. Isso aqui é um mapa de conhecimento geocientífico, conhecimento do país, onde a gente, de posse da base de dados do Serviço Geológico do Brasil, na área de geoquímica, geofísica e mapeamento geológico básico, usando inteligência artificial, se construiu esse mapa onde a gente pode ver exatamente o que o Vinícius mostrou. Toda a área da zona mais litorânea, existe um autoconhecimento geológico, mas quando a gente adentra o país em direção à Amazônia, a gente tem ilhas de conhecimento. A exemplo de Carajás, a exemplo de Alta Floresta, a exemplo de algumas áreas em Rondônia. Ou seja, a gente tem muito a se conhecer no nosso país. Dentro dessa linha de tendências para o futuro, a gente traz aquilo que a gente, nesse momento, está focando, que é os minerais para a transição energética e não somente indo buscá-los em ambientes tradicionais, ou seja, a gente buscar depósitos não convencionais, e posso citar aqui, e isso é bom que seja citado, é a questão dos regolitos. E o nosso país, um país de clima tropical, tem um potencial muito grande para depósitos dessa natureza. Tá? Então, eu estive conversando com o Marcos esses dias, a gente tem situações muito importantes que nunca foi dada atenção, que é o caso do magmatismo alcalino aqui da província Alto Paranaíba, onde a gente tem essas coberturas que são ditas verdetes, que são áreas com potencial muito grande para fertilizantes, ou seja, para atender o que a segurança alimentar do país precisa, num país grande consumidor de fertilizantes. Outro tipo de tendência é se utilizar a base de dados robustas para produzir mapas de favorabilidade. E aqui a gente tem um mapa de favorabilidade do urânio do Brasil, foi feito por nossa equipe, e a gente está trabalhando para o níquel e para outras commodities, principalmente aquelas voltadas para a transição energética, onde se utiliza essa base de dados existente do país. Imagina que hoje a gente tem trabalhado com a base de dados do Serviço Geológico do Brasil, Marcos. Imagina se nós tivéssemos uma base de dados onde tivesse sido alimentado
tudo que as empresas do setor privado produziram ao longo dessas várias décadas, né? Então, a gente teria muito mais precisão na hora de se alocar o nosso recurso. Isso seria um ganho fantástico para a indústria mineral como um todo, porque iria colocar recursos exatamente onde tivesse mais chance de sucesso, tá? E quando a gente se fala em chance de sucesso, eu também fiquei feliz saber que a gente tem uma das taxas de sucesso mais altas do planeta, viu, Vinícius? Os números que você mostrou são fantásticos e cada vez mais a gente acredita no potencial desse país. E voltando àquilo que a gente estava falando para vocês, entendam que todos os depósitos minerais rasos, praticamente eles foram descobertos, tá? Além disso, o custo das descobertas cresceu muito. Por exemplo, até 2005, era em torno de 65 milhões de dólares por descobertas. Isso agora, a partir de 2015, 2020, 2023, isso está em 218 milhões por descoberta. Ou seja, tem um salto muito grande. Por quê? Exatamente por quê? Porque se você olhar, os depósitos ficaram mais profundos. Se precisa mais de tecnologia, se precisa mais de investimentos, tá? E eu quero trazer para vocês também um exemplo, um case de sucesso que tem sido feito por os países que são assemelhados ao nosso país. Canadá, Estados Unidos, China, Austrália. Estou falando aqui em dimensões continentais e importância para o setor mineral. Existe o programa desses países, mas eu trouxe especificamente do Exploring of the Future, da Austrália. 2020 a 2021, isso é um relatório da Deloitte, uma empresa extremamente renomada dentro da área de quantificar recursos investidos e quanto você tem de retorno. A Austrália investiu 151 milhões de dólares. Ela retornou em impostos, em salários, 71 milhões. Ela gerou alvos que as empresas botaram dinheiro para melhorar o conhecimento das áreas, 5,5 bilhões. No final, você teve um saldo, que seria depósitos, que entrou em operação, que trouxe 70,5 bilhões de dólares. Ou seja, a Austrália, cada real que ela colocou no chão para pesquisa mineral, ela trouxe 503 dólares de retorno. E baseado nisso, eu acho que todo case de sucesso, todo caso de sucesso, a gente, por que não copiar? E a gente traz de volta exatamente o mesmo programa que a Austrália iniciou há 10 anos atrás e nós estamos iniciando agora, que é uma exploração profunda do Brasil, para ir buscar exatamente depósitos em profundidade e aumentar o conhecimento do país. E é a única maneira do Serviço Geológico do Brasil avançar no conhecimento geológico do país, não é mapeando 1 para 100 mil, não é mapeando 1 para 50 mil ou 1 para 250 mil, porque são rotinas morosas que dependem de força de trabalho, são procedimentos do dia a dia de campo e eles são demorados. A gente não vai avançar se a gente não partir para novas tecnologias. E as novas tecnologias estão aí para ser usadas, que é relacionada à área da geofísica, ou seja, medições indiretas de propriedades magnéticas da Terra, e a gente está trazendo, a gente está licitando esse mês 1 milhão de quilômetros para a retomada dos levantamentos aerogeofísicos do país. Além disso, a gente também já retomou e já está trabalhando aqui no Vale do Lítio sobre os levantamentos geoquímicos, que é outra ferramenta que a gente tem possibilidade de avançar no conhecimento geológico do Brasil, e o mapeamento geológico básico vinha atrás como de um suporte à melhoria na hora da gente fazer detalhamento de áreas. Então, é nesse contexto que eu trago aqui que o Serviço Geológico do Brasil está muito antenado nisso. E também gostaria muito que as empresas passassem a querer, junto do Serviço Geológico ou da Agência Nacional de Mineração, construir uma base de dados nacional, porque isso vai ser bom para todo mundo.
Obrigado, Valdir. Bons pontos. Acho que o ponto dos dados, né, do que eu fico falando para os colegas, os dados brutos de exploração é algo a se desenvolver mais. Acho que é pertinente na nossa discussão. A perspectiva do Vinícius dá um fio da meada para todos nós. Eu queria agora que o Pedro, além de se apresentar, Pedro Paulo é um dos grandes incentivadores junto ao BNDES, mas antes como secretário também, né, de discutir, de desenvolver toda a temática do investimento, né? Por que a gente, né, existe um universo de empresas junior e mid-tiers aí, medianas, independentes, com muita dificuldade de acesso a financiamento, né? A gente sabe que nós temos hoje cerca de 40 e pouco, o número varia, mas são 40 e poucas companhias que fizeram ofertas primárias no Canadá com ativos do Brasil, né? A gente entende questões de custo, de facilidade, know-how. É uma praça, uma jurisdição que tem uma tradição muito forte, né, no setor, sobretudo, de pesquisa mineral, TSX Ventures. E eu acho que você podia falar para a gente um pouco também do fundo, né, que é a grande novidade, o fundo do BNDES, o forte interesse que ele despertou dentro do que você pode falar, né, mas eu acho que na perspectiva de como chegamos aqui, né, Pedro, desde a época da Bovespa, eu acho que é muito interessante para desenvolver esses instrumentos. Em paralelo, o que você acha? A regulação está andando junto, nós conseguimos, e na sequência eu vou com o Luiz Ginac, que eu tenho certeza que tem bastante história para contar, numa outra perspectiva. Por favor, Pedro. Obrigado, Marcos. Obrigado, Ibram, pelo convite. Parabéns por esse grande evento e pelos painéis tão ricos que a gente pôde ver até aqui. Tenho certeza que seguirão amanhã também. É muito bom ver essa evolução, né, em termos de volumes, de solicitações de pesquisa, autorizações, descobertas por meio de relatórios positivos. Muito bom por um lado, mas muito desafiador pelo outro. E pelo lado da instituição financeira e de um Banco Nacional de Desenvolvimento, do BNDES, eu diria que, no meu caso, foi angustiante. Tá? Esse é o termo que eu defino o que a gente sentia, né, quando recebia e recebe ainda hoje, né, uma série de projetos que a gente acredita que tem um bom potencial, mas que não encontram no mercado financeiro brasileiro um instrumento adequado para se financiarem. Tá? Então você pediu para eu comentar sobre o fundo nasce daí, dessa incapacidade, eu diria, do mercado financeiro a atender e prover via capital nacional recursos para esses investimentos. Então, o setor, eu vinha falando numa conversa mais cedo também, é um setor com características muito específicas. Então, para você atuar no financiamento desse setor, você precisa de muita especialização, são riscos diferenciados envolvidos, então junto com a especialização, ainda assim, sempre vai demandar um grau de compartilhamento de risco muito grande, e o fundo ele traz as duas coisas. Então você traz a possibilidade de um investidor que junto com o BNDES ele vai poder aportar num time extremamente qualificado, que está sendo selecionado nesse momento, e compartilhar esse risco com diversos outros investidores nessa estrutura de fundo. Então, nos aproveitando de toda a experiência que o BNDES tem de mais de 20 anos de atuação, propondo e estruturando novos fundos de participação no Brasil, a gente trouxe essa tese, levamos para o mercado, recebemos 12 propostas de gestores com teses de investimento para esse setor, envolvendo exploração mineral, apoio a projetos de exploração mineral e de implantação de novas minas, incluindo retomada de minas paralisadas, e temos uma perspectiva muito boa e estamos muito confiantes que no primeiro TRI de 2025 a gente vai ter esse fundo operacional após a divulgação do resultado dessa chamada, que está previsto para o dia 4 de outubro. Então, a gente enxerga a atuação desse fundo como um grande catalisador desse movimento que nós vimos trabalhando há bastante tempo, de fazer uma aproximação entre o mercado financeiro e os projetos de mineração. Vou trazer um número aqui,
em 2023, você falou do mercado canadense, foram 7,6 bilhões de dólares canadenses de captação para projetos de mineração. Então, via equity no mercado de ações de Toronto. Isso a gente precisa ver crescer aqui no Brasil. E quando a gente conversa com a nossa bolsa, a B3, a gente traz uma perspectiva ainda maior, porque o nosso mercado financeiro como um todo ele é maior do que o canadense. Então, se a gente realmente for bem sucedido nessa aproximação, na compreensão do investidor acerca dos desafios e como que se investe em projetos de mineração, eu acho que a gente tem total condição de criar um ambiente que vai permitir que esses projetos avancem e que aqueles mais de 3.000 resultados ali, descobertos que ainda não lograram êxito em alcançar a lava, que eles possam ter uma condição mais facilitada para isso. Então, esse é um grande desafio nosso, de contribuir com esse desenvolvimento de mercado, promover esse conhecimento do investidor do mercado financeiro brasileiro em relação a projetos de mineração, que a gente consiga avançar. Em termos de regulação, você comentou, foram alguns avanços, né, nos últimos anos. Então, eu destacaria aqui a adoção de padrões internacionais de mensuração de recursos e reservas. Você acompanhou bem de perto, né, Marcos, o surgimento da CBRR, o papel importantíssimo que tem desempenhado, com um número enorme de profissionais já certificados como profissionais qualificados para atuar nesse segmento. E eu destacaria também a possibilidade de uso dos direitos minerários como garantias em operações de financiamento. Isso é algo que traz uma segurança maior, principalmente para esses investidores que já atuam nesse segmento, né? E ajuda a prover e construir o caminho para uma maior liquidez desses ativos em mercado. Aqui é chave. O mercado financeiro ele vai avançar em termos de apoio e financiamento desses projetos no Brasil em função da especialização, do compartilhamento de risco, que vão promover a liquidez necessária desses ativos. Precisamos avançar em termos de ferramenta, precisamos aprontar o caminho para que isso aconteça. E esse é o trabalho que a gente está buscando desenvolver também no âmbito da rede InvestMine. A gente tem promovido uma série de atuações aí junto à B3, junto a órgãos reguladores, para que a gente construa esse caminho que está, a meu ver, aí a gente está muito perto de ver uma trajetória que para mim é sem volta. Quando eu olho o que nós recebemos em termos de proposições, inclusive de gestores, para esse fundo, eu entendo que essa aproximação ela já está muito maior do que o que foi nos nossos primeiros trabalhos lá desde 2010. Então, eu entendo que a partir desse movimento de mercado que foi gerado de maior conhecimento acerca do setor, a gente vai seguir uma trajetória crescente aí de aproximação e de aumento dos investimentos do mercado nacional nesse tipo de projeto. Bacana, Pedro. Obrigado aí. Boa perspectiva. Eu agora passo para o Luiz Gignac. A G-Mining é uma empresa muito interessante. Eu, particularmente, como profissional, acompanho antes mesmo da chegada, de alguma maneira eu conhecia. E ela nos oferece duas perspectivas, não é, Luiz? Tanto na implantação de projetos, né, e tem sido uma característica no prazo, under budget, mas também agora com o Oco West, com o Tocantinzinho e recentemente, essa semana, com a mais nova aquisição lá no Grupi, né, me fugiu agora, Cachoeira não. Central Gold. Central Gold. Sorry. Yes. Você poderia contar um pouco para a gente, com a experiência que a G-Mining tem operando Guiana, operando Brasil, né? Vocês já desenvolveram e implantaram projetos no Chile, Burkina Faso, desafios e oportunidades, a sua perspectiva, né, com a experiência que você está tendo aqui no Brasil, né? O que você vê de diferenças, aonde estão presentes oportunidades, aonde
ainda há muitos desafios, né? Tenho certeza que é uma experiência rica que não dá para resumir aqui tão brevemente, mas para que o público entenda um pouco melhor, né, na sua perspectiva. Yeah, thanks for the question. Thanks for inviting me to the panel. Muito obrigado por na África do Ocidente e projetos na América do Sul. E sendo Newmont, em Suriname, construímos Frente Del Marte para Lundin Gold. E em outubro de 2020, criamos a nossa empresa para conseguir ativos e desenvolver. Conseguimos Tocantins de Eldorado Gold em 2021 e nós colocamos fizemos estudo de viabilidade, levantando $500 milhões para construir a mina de Tocantinzinhos. E só recentemente, umas 2 semanas atrás, colocamos em produção. Na realidade, estamos na ponta de tudo que estivemos discutindo em termos de exploração, levando até uma descoberta de sucesso, fazendo tudo necessário para licenciamento, engenharia avançada e depois levantar o dinheiro para fazer alguma coisa. Nós discutimos como o negócio de exploração a 1%, fator de sucesso e outros desafios em fazer alguma produção. Claro que isso é o nome do jogo. É claro que nós sempre tentamos identificar ativos que já fizemos a descoberta. E olhando o depósito que tem a capacidade, jazidas tem a capacidade de fazer mais exploração depois que começou a produção. Temos nossa experiência no Brasil, é claro que Tocantinho está localizado na região de Tapajós do Pará. Essencialmente vai ser a primeira mina industrial grande naquele setor, com as pessoas tendo sucesso em certas regiões. Eu acho que isso vai atrair mais investimento de exploração e outras empresas tentando achar mais jazidos numa certa área. Esse é o nosso objetivo. O pacote de Tocantinzinhos é bem grande, 990 km². Então, na época, Eldorado não tinha acesso ao solo. Era remoto, não havia acesso via estrada por muito tempo e era muito caro para explorar. Agora nós colocamos a infraestrutura, isso é uma história diferente e muito mais atraente para reinvestir em exploração neste momento. Sim, vemos que o Brasil tem minerário rico, com muitas descobertas a virem. Estamos empolgados com as transações que nós anunciamos essa semana de conseguir Central Gold da BHP. É outro grande pacote, 990 km². Nós já, um bom recurso já existente que nós queremos continuar a explorar e aumentar o tamanho disso. Isso, com certeza, nossa G-Mine Ventures é conseguir ativos que já descobriram alguma coisa com a vista de expandir e crescer essas minas e criando valor para os nossos acionistas, mantendo os projetos dentro do prazo e dentro do orçamento. Thank you very much, Louis. Pensando aqui na apresentação do Vinícius e do Valdir, né? Eu acho que no fundo, a gente acaba tendo uma questão aí que eu acho que é válida, né? Os bancos, em geral, eles não querem entrar ou se envolver com qualquer empresa ou ativo que ainda esteja com um risco exploratório muito presente, né? O risco geológico. E, claro, atrelado a isso, um mundo de incerteza, né? Que a gente não controla o risco, a gente faz gestão, mas a incerteza não. É complicado. Deixo aqui para todos nós a pergunta, esse axioma, né, quantidade e qualidade de dados versus investimentos, né, eles andam lado a lado ou não, né? A gente pode realmente afirmar, porque é algo que, se você mergulha nos dados, a princípio sim, mas é um sim com alguns senãos.
né? E fica muito claro para todo mundo que precisamos de mais dados, sobretudo fora né, das áreas que já são objeto de muito investimento em pesquisa. Mas vocês diriam que áreas com maior quantidade de dados, maior qualidade de dados, elas são realmente o caminho mais rápido para atrair esse investimento? E eu falo isso pelo seguinte, porque não só no equity, mas a gente não vê banco indo ou financiando empresas, sobretudo as menores, quando elas ainda estão numa etapa de risco, sobretudo risco geológico exploratório. Vocês acham que essa regra vale nesse nosso cenário ou isso é algo que está mudando? E por que está mudando? Porque hoje a gente tem uma oportunidade que é a transição energética, a economia de baixo carbono, todo o investimento que está chegando ou que está sendo direcionado para isso, em detrimento de outras commodities. Isso prevalece porque nós temos uma grande oportunidade, né? Os terrenos lateríticos, os complexos alcalinos, nós temos, né, as províncias pegmatíticas, que até 5, 10 anos atrás ninguém estava nem aí, não era objeto de trabalho, né? Queria que vocês elaborassem um pouco em cima dessa temática. Quem quiser começar, Valdir, não sei, Pedro Paulo. Eu vou Vai, só Pedro. reagir rapidamente aqui, Marcos. Você fala que os bancos eles não estão predispostos, né? Ou não gostariam de entrar nessa fase. Acho que a questão é a forma correta de entrar, né? Então, uma atuação tradicional via dívida não cabe nessa fase, né? Então, a gente tem ali um risco associado, envolvido muito grande ainda. E o investidor, o financiador, ele precisa capturar o resultado daquele sucesso também. Isso se faz realmente com um instrumento mais participativo. Então, a questão é justamente encontrar e promover esses mecanismos adequados para atuar nessa fase. E em relação a esse ponto, você chamou muito bem a atenção da transição energética, o impacto que isso está tendo em termos de projeção de demanda, consequentemente, em termos de comportamento de preço. E quando a gente olha o gráfico do Vinícius, a gente vê que o número de pesquisas aprovadas, de autorizações de pesquisa aprovada, está muito relacionado a preço. Então, você tem um impulso natural, né, aos investidores, aos empreendedores, quando você tem as escaladas de preço no segmento. E que, em algum momento, não necessariamente estiveram atrelados a essa qualidade de informação que você comentou aqui, que seria o desejável, né? Então, por isso que quando a gente olha, né, os relatórios de recursos e reservas, né, a primeira coisa que se observa é como que esses dados foram gerados, né? Que tipo de verificação foi feita, que metodologia foi seguida, que é justamente para a gente não ter uma atuação muito pautada só por mercado e que pode ser num ativo frágil em termos da sua característica em si, para ter uma viabilidade econômica. Então, isso eu acho que o mercado brasileiro aprendeu, principalmente naquele boom primeiro que você mostrou, Vinícius. Ali eu acho que foi um grande aprendizado, porque naquele momento eu acredito que teve muito mais um ímpeto por conta de condições de preço, de mercado, e talvez não tão calcado ainda numa capacitação dos investidores e bancos que fizeram um movimento naquele período, que não tinham ainda desenvolvido essa competência dentro de casa. Tá? Eu acho que a gente vive um outro cenário, cada vez mais especialização, e o que a gente almeja é que a gente possa passar a ver, inclusive, casas de análise no Brasil dedicadas ao acompanhamento de junior mining companies, com analistas de bancos aprofundando esse tipo de trabalho que já é feito, inclusive, no ambiente canadense, no ambiente australiano, por exemplo. Marcos, eu vou pegar, deixa que você e aqui o Pedro falou aqui, e de fato deveria sim ter uma relação direta da qualidade da informação com o recurso envolvido.
Porém, isso a gente sabe que não acontece. Muitas vezes a gente tem dados que não se consegue transformá-lo em informação. Que o dado ele só é bom quando você coloca, transforma-o em informação e você eleva ele para a verdade geológica, para a verdade exploratória, para a verdade daquilo que você busca. Isso está mudando, a gente sabe que isso está mudando. Por exemplo, no serviço geológico, a gente segue protocolos muito bem definidos, padrões, no qual a gente confia nos nossos dados. Porém, quando a gente recebe dados cedidos por universidades, cedidos por empresas, a gente tem todo um procedimento de ver se aquele dado a gente pode transformá-lo em informação. Ter esse cuidado, tá? E por isso aí que a gente vê hoje vários colegas, inclusive tem uma colega ali que trabalha com isso, que é os Qualify Person, que faz uma auditoria na informação para saber, se você tem uma empresa, se aquele dado pode ser transformado em informação robusta e que vá trazer, fazer com que o investidor diga com segurança que ele quer entrar naquele negócio. Tá? Então, eu acho que isso está mudando, deve cada vez mais ser objeto das empresas ter o cuidado de ter dados, se buscar amostras no campo, é a coisa mais séria que existe num programa de exploração, chama-se sua equipe, treinamento de sua equipe, chama-se buscar a qualidade do seu material que você está como representativo de um projeto. Você busca uma amostra de rocha, uma amostra de sedimento de corrente, uma amostra de solo. Você tem que ter muito critério para isso. Isso é a fase mais importante, porque se você não faz bem feito aí, você pode mandar para o melhor laboratório do mundo, você está criando lixo. Então, mas isso está mudando e a gente espera, volto aqui, fazer um chamamento às empresas para que a informação bruta, bem coletada, bem executada, faça parte de uma base de dados nacional, porque ele vai receber de volta no momento seguinte, no prospecto que ele está. Pode até ele estar voltando pela terceira vez, pela quarta, de repente ele recebe tudo arrumadinho, bonitinho, com um crivo nacional, que já foi auditado por Qualify Person. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente, não é aquilo que a gente queria, mas eu acredito que a gente está evoluindo para isso. Tá? Legal, Valdir. Luiz. I'll just make a comment. Eu só vou fazer um comentário também, como diretor de Major Drilling, que é uma das maiores empresas de sondagem com 8.000 perfuratrizes. Nós vimos uma evolução na base de clientes e é claro que o dinheiro levantado para a exploração ou do mercado júnior, empresas júniores que levantam equity para poder custear as atividades de exploração, esse é um segmento dos clientes. O outro são os produtores, empresas que têm o próprio fluxo de caixa e podem reinvestir em exploração. O que nós vimos com o passar dos anos, que o espaço de júniors reduziu em termos de percentual, em termos de mistura de renda, e isto é um testemunho do fato de que ficando cada vez mais difícil levantar dinheiro no mercado de equity para exploração. Talvez isso é porque o fato é que não tiveram sucesso quando tem sucesso, mas isso é uma tendência que a gente vê. Então, isso é uma questão preocupante. Muitas vezes é o capital de risco que deveria pagar a exploração e fazer novas descobertas. Mas eu acho que os produtores, quando o mercado está bom, sobe, eles podem gastar mais em exploração para aumentar reservas. É o desafio deles. Eles querem manter a base de reserva e então, com certeza, com os preços de metais estão bons, a gente vê muita atividade no espaço de metais com o ouro, o cobre, vários segmentos estão atraindo investimentos neste momento.
puder acrescentar aqui algo que o Luiz comentou também na sua primeira fala, o quanto que é importante o sucesso de uma junior company para facilitar esse levantamento de capital. A gente sente muito isso quando vê que grande parte dos gestores que estão atuando hoje com mineração, eles se aproximaram do setor a partir de 2016, 2017, quando você tem um olhar da essencialidade da mineração para a transição climática e outros setores, notadamente o setor de energia, ressaltando isso. Bom. É todo mundo ou só o nosso aqui? Bom, eu vou seguir aqui em benefício do tempo, mas o que a gente vê são os gestores se aproximando desse mercado a partir desse olhar, principalmente do setor de energia. Quando você pega o setor de energia, tratando os minerais como de fato essenciais e necessários para que eles consigam alcançar o objetivo deles da transição energética, você vê que as pessoas de mercado que atuavam nesses segmentos vão naturalmente colocar o olhar nos projetos de mineração, e aí você vem com o sucesso, por exemplo, da Sigma, que fez com que muitos se aproximassem e aprendessem o que se trata de fato de uma empresa júnior. Então, como o Luiz destacou, né, o trabalho que eles estão fazendo lá, a infraestrutura que traz e a atenção que traz também para o setor, cada sucesso que vai sendo incorporado aí na nossa trajetória da mineração das empresas júnior no Brasil. Acho que isso é algo que a gente tem que ressaltar, e por isso a importância de que um bom projeto que realmente alcance sucesso na sua fase de descoberta, é preciso que haja uma atuação bastante qualificada, no sentido de que esse projeto realmente logre sucesso na sua etapa de não só de exploração, mas consiga lavrar e obter um bom resultado em mercado. Então, acho que é algo que a gente talvez tenha que seguir avançando em demonstrar a capacidade, e aí voltando no aspecto regulatório, demonstrar a capacidade que nós temos como país de fazer com que os bons projetos em termos de recursos e reservas, eles de fato tenham sucesso para o investidor. Vinícius? Marco, quando você traz essa questão sobre o capital e a qualidade do dado, né? A gente tem que, quando a gente olha olhando ainda para a série histórica, né, a necessidade de implantação do JORC 43101, ele foi algo muito disruptivo e que primeiramente foi adotado pelas majors e depois isso foi se penetrando no mercado de capitais, né, pelas pequenas empresas, se tornando uma necessidade do setor se adaptar a essa qualidade do dado, né? Então, quando a gente olha para essa disruptura, essa necessidade de dados de mais qualidade, a gente querendo ou não tem a necessidade de atrelar a um capital, né? Porque a qualidade de um dado, quando ele é obtido com pouco recurso, ele em geral ele é feito de forma desestruturada, né? Quando a gente fala de dado desestruturado, a gente olha para todo o cenário que a gente vê aí de 3.000, 4.000 processos ainda que estão próximos a entrar para a lava, a gente fica se questionando qual a qualidade desses dados que estão disponíveis, né? Por que esses projetos ainda não foram para a prateleira? São projetos que foram gerados com recurso baixo e por isso não tem dados de qualidade, ou porque não teve essa preocupação de levar isso algum dia para um nível 43101, um JORC, e se colocar na bolsa, né? O olhar retrógrado para essa evolução de dado nos faz olhar para o horizonte que se descreve, né, como essa evolução toda tecnológica, estruturação de dados que a gente vê hoje disponível em N formas pela própria internet, pela própria inteligência artificial, nos faz acreditar que cada vez mais fácil se estruturar um dado adequadamente, né? Quando a CPRM lançou aquele padrão de simbologia
do mapa o milionésimo, aquele padrão de cores ao mapa milionésimo, ele foi rapidamente adotado por todas as camadas do setor. Por quê? Se estabeleceu uma padronização. O que não se tem hoje é uma padronização muito amplamente difundida, seja na sociedade como um todo, nos novos empreendedores, seja na comunidade geológica que está nascendo na faculdade hoje, né? Então, a qualidade do dado, quando você fala de uma grande corporação, é muito simples, porque ele já tem estruturado, já tem um padrão estabelecido. Então, desde a origem, do primeiro furo de sondagem, da primeira amostra, ele já é coletado seguindo um padrão, seguindo um template, seguindo um processo. Há uma cadeia de governança muito grande em cima disso. Só quando a gente passa para o pequeno empreendedor que está ali buscando um financiamento junto ao BNDES, junto a um mercado de mais alto risco, ele não tem esse conhecimento. Agora, quando a gente olha no horizonte de curto prazo, os sistemas estão evoluindo, estão dando uma clareza muito grande de que é mais fácil estruturar um dado hoje do que era 10, 20 anos atrás. Então, para mim, eu acho que há uma relação clara, sim, entre o capital e a qualidade do dado, só que esse paradigma, cada dia que passa, está sendo mais quebrado, né? Acho que a estruturação de um banco de dados adequadamente, ele não é tão regulado pelo capital como era 20 anos atrás. Se a gente parte para uma padronização a nível de governo, né? E esse nível de governo estabelece uma padronização mais ampla ainda, aí esse processo é capaz de penetrar toda a cadeia mineral, não só relacionar e quebrando esse atrelamento que existe entre o capital e a qualidade do dado. Eu só queria complementar aqui que eu acho que a padronização não deve vir de governo. Acho que a padronização tem que seguir uma padronização internacional, que ela está aí, ela é regida pela IUGS, por exemplo, dados de geociência, que deve a gente seguir esse tipo de padrão. Tá? A gente deve adaptar a padronização internacional algumas situações locais, mas que fique muito clara ali. Nunca fugir da padronização que é permitida internacionalmente, onde a gente vai conversar com qualquer base de dados do mundo. Isso aí que eu acho que deve permear. O segundo ponto que você falou, que eu concordo com você, que é a questão de você ter dados e você estruturar a partir com inteligência artificial. Sem problema, acredito nisso, que vai ser muito fácil. Porém, eu tenho que saber a origem, como foi a aquisição desse dado. Isso é extremamente importante, para que porque senão você vai trazer lixo e vai botar dentro da inteligência artificial manipular lixo. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Então, a fonte, como foi adquirido, os profissionais que estavam envolvidos. Marcos sabe muito bem o que é para se treinar um bom técnico, para se treinar um bom prospector, quanto tempo leva, a confiança, uma série de coisas envolvidas, né? Então, só para completar isso aí. Bacana, Valdir. Eu gostaria só de lembrar para vocês que vocês podem fazer perguntas, escaneando aqui o QR Code. Eu estou com o tablet aqui e checando. Quem tiver perguntas, por favor, não hesitem. Temos 20 minutos ainda de bate-papo, 21, e só enriquece. Eu queria fazer uma pergunta primeiro para o Luiz. O Tocantinzinho, uma implantação de projeto, que é uma fase bastante tensa, né? Eu imagino. Tanto pelo que a gente lê a respeito e pelo que a gente conversa com outros colegas, né? Todos nós sabemos que vencemos uma parte da batalha, mas ainda tem um caminho grande pela frente. Como é que você vê, Luiz, o acesso à mão de obra especializada, a infraestrutura, você comentou um pouco, tem sido de mining, né? É um local que já conta com uma infraestrutura comparado ao que eu conheci lá em 90 e pouco, no início dos anos 2000. Isso não deixa de ser investimento, né? Mas isso tem um papel importante quando uma empresa vai buscar algum recurso, seja na Bolsa de Toronto, seja junto a um banco.
Queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, né? Olha, mão de obra eu tenho, mão de obra profissional especializada eu não tenho, eu busco fora, comunidades, os aspectos locais ali, né? Qual a consequência disso na capacidade de buscar financiamento, recursos para os seus projetos de capital? Jackson. É uma ótima pergunta. Obviamente, o que os investidores estão sempre olhando é tentando ter um acesso à jurisdição do local onde esse projeto será, onde eles vão colocar o dinheiro, se o risco, que tipo de risco que você vai ter, qual que é a segurança que você tem em relação a esse risco. Para mim, o Brasil provavelmente é a jurisdição mais atrativa na América do Sul, porque você tem pessoas competentes, você tem uma indústria de mineração bem desenvolvida, que não é o que a gente está acostumado a ter. Por exemplo, quando nós fizemos lá em Leningo, nós tínhamos muito mais trabalhadores que eram expatriados, vindo do Canadá, vindo dos Estados Unidos, vindo de outros países. E no Brasil, nós não precisamos de trazer pessoas de fora, por exemplo, para trabalhar nas Minas do Tocantins. Nós conseguimos recrutar trabalhadores especializados no Brasil mesmo, qualificados. Então, isso é muito atrativo em relação ao Brasil. E não apenas isso, também há muitas fábricas, muitos fornecedores que podem fornecer as matérias para a indústria que são necessárias. Então, isso também é único, que a gente não vê isso em muitas outras jurisdições. Então, eu acho que, basicamente, 75% do que a gente compra para construir o projeto vem do Brasil, em termos de equipamento, para o processo, tudo que a gente precisa construir. Talvez apenas a exceção são só os equipamentos maiores de mineração, que são importados, né, de outros países, e que é um grande componente, então, da nossa importação são esses equipamentos maiores. Mas os desafios são realmente contratar pessoas. Quando a gente está construindo um projeto grande, a gente vai de 30 pessoas no começo para depois 2.000 pessoas 200, em menos de um ano. Então, a questão de conseguir encontrar pessoas e contratar pessoas qualificadas, e no Brasil isso é um bom lugar para conseguir atrair essas pessoas que querem trabalhar um trabalho permanente, o que não é o caso em outras jurisdições onde nós trabalhamos, onde o mercado é mais fechado e mais difícil de conseguir, os mercados vizinhos, por exemplo. Obrigado, Luiz. Uma outra questão, ainda nessa linha do impacto local, né, e como isso se relaciona com o financiamento, a gente sabe que tem a Carta de Quito, tem outros mecanismos, né, de responsabilidade social por parte daqueles ativos que vão ser investidos, né, Pedro? Eu imagino que o BNDES, claro, trabalha na linha do que tem de melhor aí, na frente ESG, vamos chamar assim, né? Mas você acredita que hoje, com transição energética, né, muda o profissional, muda o perfil profissional, muda a maneira como fazemos, muda o tempo que levamos, né? Você acha que a gente pode verificar mais à frente algum espaço de acomodação? Porque mão de obra é um negócio que é um assunto quente. Volta e meia a gente escuta, o mercado está aquecido, existem faltas, mas da parte do banco, né, o que você tem visto, vocês conversam com muita gente, o que você tem visto com relação ao financiamento? Se a gente pudesse colocar aqui uma métrica, o socioambiental aí, ele é um red flag gigante ou ele é algo que pode ser gerenciado, né? Isso eu pergunto porque nós temos vivido uma onda, até de certo modo, de alguma reinterpretação de regramentos anteriores. Então, isso traz impactos para áreas próximas à unidade de conservação, terras indígenas, né? Como é que o banco vê isso? O que você acha que, a tua opinião que está no setor, né?
do ponto de vista dos bancos. O seu é um banco de fomento, claro, mas eu pergunto para você porque você tem acesso a todo esse mundo, né? Obrigado pela pergunta, Marcos. A gente tem observado cada vez mais as empresas atentas e se demonstrando realmente engajadas em promover essas melhores práticas em termos socioambientais. E isso é fundamental para que a gente consiga caminhar com um projeto não só de mineração, mas a mineração ela tem as suas particularidades, mas para que a gente consiga caminhar bem com um projeto, principalmente no Banco de Desenvolvimento, isso é questão fundamental. Tá? O BNDES ele vai observar, sim, as melhores práticas que o mercado costuma aplicar e exigir que o projeto ele demonstre que está seguindo essa boa atuação, tanto em relação às questões de gestão de resíduo, de circularidade de água, segurança do trabalhador, segurança das comunidades, apoio ao desenvolvimento para além da mineração em termos de comunidade, apoio à melhoria de serviços. Então, todos esses aspectos são muito característicos do setor de mineração. A gente acredita que os projetos têm total condição de prover um impacto socioambiental positivo. É isso que a gente acredita, é isso que a gente vê em diversas regiões. É impressionante quando você vê a transformação que houve, por exemplo, em Maracás, a partir do projeto Maná de Maracás, acho que é um case bastante bem sucedido, e o quanto que a gente vê de multiplicação de renda, geração de valor, emprego, melhoria de serviços, quando a mineração chega numa região que é muito carente de atrativos para grandes investimentos. Então ela chega como um grande vetor de desenvolvimento, e eu costumo sempre entender a mineração sustentável, que é a única que tem condição de persistir, como esse vetor de desenvolvimento. Então, onde ela chega, tem que chegar o desenvolvimento junto. E as nossas análises, elas são nesse sentido, para que isso de fato aconteça, e é preciso que a gente tenha todo o cuidado nesse aspecto. Não à toa, o BNDES ele tem uma política socioambiental específica para o setor de mineração, tratando dessas questões. E isso vai estar cada vez mais no mercado financeiro. Então, de fato, as instituições possuem políticas específicas para a mineração, diversas delas. E o investidor está cada vez mais preocupado porque ele sabe que a sustentabilidade do projeto, a sustentabilidade do retorno previsto daquele projeto está totalmente atrelada à capacidade de se conduzir um bom projeto em termos ambientais e sociais. Nós vemos projetos paralisados durante anos por essas questões. E vemos um olhar, quando você traz um novo investidor com um olhar, por exemplo, de portfólio, que é o necessário para atuar com a cabeça de investidor, você precisa olhar portfólio. Então, o interesse é que um bom projeto, inclusive, ele impacte na capacidade de atração de investimento de outros projetos. E isso é fundamental. Então, ninguém quer correr o risco de participar ou que vá à frente um projeto que não esteja, não tenha um compliance socioambiental da forma mais adequada. Tá? Então, isso está dirigindo, sim, a orientação dos bancos, dos investidores, e é dessa forma que a gente enxerga cada vez mais daqui para frente. Bacana. Alguém teria um comentário adicional? Não? Bom, vamos lá. Eu não tenho nenhuma pergunta aqui. Eu gostaria de tocar num ponto também que eu tenho como importante. O que nós temos visto hoje é uma mudança do perfil do investimento em mineração, sobretudo em pesquisa mineral. Nós já falamos um pouco dos mecanismos, né? O principal deles, que nós vemos chegar ao Brasil, é um fenômeno que já existe no mundo, que é você financiar sua empresa, o seu projeto por equity, né? Vai para a Bolsa e se lista. E nós já tivemos uma experiência no Brasil, terminamos com 3 empresas, não vou me lembrar o ano, 2014 ou 15, não vou lembrar. Infelizmente, não preenchia todo o checklist, né? Eu tenho um compliance, eu tenho uma governança, eu tenho um balanço auditado, eu tenho um ativo validado por uma equipe de profissionais competentes, né?
naquela época não tinha um padrão internacionalmente aceito para a declaração de recursos e reservas, falo a lei de 1415. Isso traz um impacto, né? Não roda, vamos dizer assim, como se diz, não roda esse projeto, ele não vai conseguir fazer em menos de 3, 4 anos mais. Então você está jogando um investimento lá para frente. Países como o Canadá tem o Flow Through Shares, que de alguma maneira tem algum superávit, tem a capacidade de fazer esse tipo de programa, um programa que existe há décadas. Eu queria ouvir de vocês o seguinte, existe esse espaço no Brasil num futuro próximo? Por que eu pergunto isso? Porque quando você migra para o investimento que está chegando voltado a minerais críticos, sobretudo terras raras e lítio e, enfim, grafita, você vê que é um conjunto de empresas novas que chegou, isso é refletido nas instituições, acredito que no IBRAM, mas também na ADIMB, né, a BPM e outras aí. É uma maneira diferente, são ativos diferentes, é uma maneira de fazer o trabalho diferente e, consequentemente, são atividades de mineração, mas são atividades com suas particularidades. Vocês acham que é possível um instrumento como o Flow Through Shares ser colocado no Brasil, ser implantado no Brasil? Queria ver um pouquinho, fica à vontade, Luiz. Eu só vou comentar que sim, eu acho que o turnover é um dos maiores bolsas que existem para a indústria de mineração. Eu acho que você tem uma indústria que se apoia em recursos minerais e tem um apetite para esse setor. Eu acho que isso é um setor. E outro é o fato de que há uma estrutura regulamentar, um marco regulamentar, e que as pessoas têm que reportar o que eles têm em termos de resultados. Precisa de pessoas qualificadas para testar a qualidade da comunicação. E eu acho que sem isso você não tem os ingredientes necessários para os investidores terem confiança e investir em confianças que estão listadas e tentando levantar dinheiro. Mas eu acho que o Brasil tem recursos naturais, um setor de recursos naturais tão grande que deveria haver muitos investidores querendo investir aqui e investir nessas atividades minerais. Então, é surpreendente que seja necessário colocar mais coisas para levantar dinheiro e trazer a comunidade investidora para querer investir aqui na indústria brasileira. É interessante, Luiz, você comentar, e a gente comentou isso mais cedo também, né, Marcos? Quem está muito inserido no setor de mineração tem essa sua visão. Nós aqui temos essa visão. Eu também vejo da mesma forma que você, quando a gente olha todas as premissas que o mercado brasileiro ele preenche, todos os requisitos que seriam necessários para você ter um bom projeto sendo desenvolvido, e você vê o quanto que o Brasil preenche isso, e o quanto que ele se destaca em alguns aspectos que você não vai encontrar em outro lugar. Essa combinação de mão de obra qualificada, energia renovável, um potencial geológico fantástico, várias regiões com uma infraestrutura muito bem estabelecida, outras ainda com questões a desenvolver, mas várias jurisdições com uma excelente infraestrutura. De fato, a gente vê que o investidor brasileiro ele deveria estar muito mais ativo nesse mercado. E aí falta essa barreira de traduzir as especificidades do setor para esse investidor. Porque da mesma forma que nós temos os requisitos, são riscos que por vezes não são bem compreendidos para quem atua em outra indústria ou outro segmento. Então, quando a gente fala, por exemplo, de risco geológico, de uma variabilidade de matéria-prima, é algo que um industrial tradicional ele não compreende. Mas como você tem uma variação de produção tão significativa se você está operando a mesma planta? Então, são questões que
de fato, nos remetem a uma necessidade de compreensão melhor desses investidores acerca da característica dos negócios de mineração, de forma a terem a confiança para começar a participar e irem aumentando a sua exposição cada vez mais. Eu acho que o nosso papel aqui, como agentes do setor, sejam associações, as empresas, órgãos de governo, é a gente acelerar esse processo. Acelerar esse processo de aproximação e de explicar e de elevar a compreensão acerca das características desse setor. E só respondendo mais diretamente, Marcos, nós tivemos aprovado recentemente o Marco Legal do Hidrogênio de Baixo Carbono, com incentivos muito claros ali para o desenvolvimento dessa cadeia no Brasil. Então, é claro que não é possível afirmar até que ponto nós poderíamos caminhar em termos de incentivo semelhantes ao que se pratica em outros países, mas o Valdir deu um exemplo aqui de retorno também fantástico de um programa que foi realizado na Austrália. Então, eu acredito que a gente precisa, sim, demonstrar os ganhos que são possíveis para que, eventualmente, a gente consiga ter novos instrumentos de fomento para que a gente promova essa capacitação do mercado. Então, como instrumento de fomento para acelerar esse processo, eu acredito muito válido. Perfeito. Eu acho que nós temos aí pouco mais de 3 minutos. Eu gostaria de deixar para cada um aí uma fala final, uma mensagem final de vocês. Não tivemos perguntas aqui, então começo aqui pelo Vinícius. Eu quero agradecer já de antemão, Vinícius, Valdir, Pedro Paulo e Luiz, pela presença, pelo papo. Dá para ficar falando isso aqui muito tempo, mais do que 1h20, mas foi um prazer. Por favor, vocês. Bom, obrigado, Marcos. Acho que a gente tem uma excelente perspectiva aí de futuro da mineração, né? Da exploração. Claramente, as nossas taxas de descoberta são espetaculares. E, além disso, a gente ainda tem um volume de projetos gigantesco na prateleira, né? Acho que cabe agora o desafio pensar em formas de sanar essa equação. Como é que a gente pode olhar para esses 4.000 áreas que estão disponíveis e para as que estão vindo, né? De uma forma bastante mais, uma forma muito mais rápida, né? Com qualidade, e conseguir extrair dali as áreas que realmente têm potencial para receber um financiamento adequado, que cumprem as regras de ESG, que estão engajadas com a comunidade, né? Tem uma governança adequada. Esse é o grande desafio, e eu acho que cabe a todas essas discussões que a gente está tendo aqui de tecnologia, avanço da inteligência artificial, a nos ajudar a sanar essa equação que tem tantas variáveis que só quem está envolvido no setor entende a complexidade que é a viabilização de um empreendimento. Em nome do Centro Geológico do Brasil, né, eu quero agradecer por ter participado nessa tarde desse bate-bola tão maravilhoso aí. Agradecer aos colegas aqui por essa troca de experiências. E só trazer um pouquinho da questão de meio ambiente, que eu acho que vale a pena a gente pontuar, Marcos, é que essa parte ambiental ela deve começar exatamente quando você começa a pedir o pedido de pesquisa. Você já tem uma relação boa com a comunidade onde você vai trabalhar durante todas as fases da nossa atividade mineral. Pesquisa, exploração, pesquisa, lavra e a subsequente às ações. Então, acho extremamente importante que seja levado em consideração isso, né? Eu acho que você reconhecer as comunidades tradicionais, agir de forma correta em todo o processo, você vai trazer confiança para o setor. Acho que o setor só tem a ganhar com isso. Vou ser muito breve, Marcos. Só vou dizer que eu estou extremamente otimista. Diante de tudo que a gente viu, de tudo que a gente tem observado desse movimento que eu ressaltei aqui em vários momentos, a gente vai ver um volume bastante importante de capital entrando nesse setor, capital brasileiro, apoiando o desenvolvimento desses projetos e daqui para mais. Eu acho que eu só vou concluir dizendo que eu acho que a demanda para metais ainda vai haver muitos investimentos para exploração em todo o mundo. Eu acho que o Brasil também vai estar atraindo uma boa parte desses investimentos para exploração,
porque a perspectiva é muito boa. E nossa companhia está fazendo a nossa parte para poder agregar esses resultados. Obrigada. Bom, obrigado a todos aqui. Nós encerramos o nosso painel. Vou embromar aqui, agora posso falar pontualmente. 1h20. Muito obrigado.